Sabe, irmãos, eu quero começar hoje. Eu creio que algumas pessoas não entenderam bem a profecia. Eu queria trazer um esclarecimento sobre isso. Quando a gente fala em transbordar, as pessoas já estão pensando em ficar rico e desfrutar. Não, esse transbordar que o Espírito Santo trouxe para nós no ano de 2025 é o transbordar de Deus em nós. Amém? É o transbordar de Deus em nós. Sabe, queridos, e quanto menos coisa tiver dentro de nós, quanto mais nós limparmos o ambiente para Ele, mais transbordante e mais rapidamente nós vamos transbordar. Amém? Se eu pegasse aqui um copo d'água e uma garrafa, e no mesmo nível eu começasse a encher os dois, quem encheria primeiro? O copo, porque ele é mais livre, menorzinho. Isso fala de humildade. Os mais humildes transbordam primeiro. Por isso que é necessário a gente limpar o nosso interior. O nosso espírito deve estar livre, porque o Senhor não pode entrar, o transbordar de Deus não pode entrar onde já tem muita coisa. O máximo que pode acontecer é uma mistura de coisas. Mas, irmão, nós precisamos estar livres para que o transbordar de Deus seja algo efetivo em nossas vidas. Eu estava meditando hoje e ouvindo algumas coisas da parte do Senhor. Verdadeiramente, algumas coisas me vieram, pelo Espírito Santo. E eu me lembro que o Espírito Santo me levou a lembrar de João Batista. Quando ele vai falar de Jesus, ele diz: importa que eu diminua para que ele cresça. Importa que eu diminua para que ele cresça. Quanto mais cheios de nós estivermos, menos de Deus teremos. Não haverá transbordar enquanto a gente não tiver essa consciência que nós temos que limpar o ambiente aonde ele vai entrar, para que ele transborde de fato. Irmãos, eu comecei dizendo que não é o que muita gente pensou, porque muita gente e acha que ao transbordar eu vou ficar rico, a minha empresa vai fazer isso. Pode ser que sim, vai depender do quanto você estiver disposto a se deixar transbordar. Aleluia. Um recipiente desimpedido, vai haver um transbordar mais rápido e mais fácil. Aleluia. E sabe, enquanto eu meditava, veio algo também ao meu coração. Sabe aquelas pessoas que elas ficam em paz do colosso? O Espírito Santo movendo as águas e ela lá, em paz do colosso. Sabe o que é impávido do colosso? Não se move. Nesse momento uma muriçoca pode até morder, mas ele não coça, que é para não dizer que ele está fazendo um movimento em prol do Espírito Santo, que não é em prol do Espírito Santo, é em prol dele. Sabe por que essas pessoas não se movem? Porque elas estão cheias. O Espírito não pode entrar, o transbordar não pode acontecer. Elas estão cheias de si, cheias de conhecimento, cheias de soberba. É ou não? Certa vez alguém me disse isso outro dia: a coisa mais difícil é pregar para um intelectual, porque ele está tão cheio de coisa. E sabe, querido, você tem que entender: o cheio de coisas tem que sair para dar lugar ao Senhor. Não, você não precisa ser burro, porque crente não é burro não. Muita gente acha isso por aí, mas é mentira, Nós estamos e vamos ocupar os maiores postos dessa nação. Você crê nisso? Agora, primeiro começa em nós, do quanto nós estamos dispostos a deixar que o Senhor transborde em nós. E sabe, quando a gente vê Hebreus
capítulo 12, no verso 1 e 2. Eu quero ler isso aqui rapidamente, não é só algo que veio aqui rapidamente. Hebreus, aleluia. Capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, ele diz: desembaraçando-nos de todo peso. As pessoas leem esse versículo e acham que está falando só de pecado. Não! Importa que eu diminua e ele cresça. Não é só do pecado que o versículo está falando. Vê que ele está falando de peso. O nome peso ali é para não... Se fosse pecado, não precisava dizer peso e pecado. Ele está separando as coisas. O que é peso? Queridos, na maioria das vezes nós estamos tão cheios de coisas que não tem por onde o Espírito Santo entrar. Não tem aonde possa haver um derramar de Deus sobre nós a ponto de transbordarmos. A gente fica tão empedernido, porque às vezes, queridos, essa coisa nos leva a chorar. Ei, qual o problema de você chorar no meio desse povo todo? Nenhum. Eu choro é mesmo, eu me lambuzo. Samir, Lete traz lenço para limpar meu óculos. E daí? Eu quero sempre que o Senhor ache em mim a possibilidade de me fazer transbordar. Agora, quando eu me torno um recipiente apto a receber o transbordar de Deus, queridos, as outras coisas vão chegar. A minha empresa vai prosperar, a minha família vai andar bem, tudo vai dar certo. Por quê? Porque começa em mim. Começa em mim. Então hoje à noite, queridos, eu quero te convidar a tirar os pesos. Eu quero que você entenda que o meu desejo é que quando nós sairmos daqui hoje, a gente saia de uma forma tão leve que quando você dobrar a esquina ou pegar o primeiro sinal, você nem vai ver o sinal. O Espírito Santo vai te ajudar, porque você vai estar com os olhos cheios de lágrima, porque o Espírito Santo vai te pegar. Agora, como diz o povo por aí, dê lugar. Não é? Porque ele não vai entrar, porque ele é um cavalheiro, ele não entra onde ele não é permitido entrar. É por isso que as pessoas ficam em Pave do Colosso, que ele não entra aonde não é. Não, se ele quiser, o Espírito Santo diz: dá uma dançadinha. Não, isso não é coisa de crente. Mexe os ombros. Não, crente tem que ser assim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: quanto mais maleável o crente for, mais abençoado ele será. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu já vi nessa igreja aqui pessoas que eu nunca imaginei que ele dava uma carreira aqui dentro. E uns dias atrás aí eu vi ele correndo aqui dentro. E a gente fica feliz porque, rapaz, a gente olha para aquela pessoa e diz: pronto, é o momento que o Senhor estava esperando para fazê-lo transbordar. O correr é um transbordamento, o chorar é um transbordamento. Amém? Aleluia. Nós precisamos nos tornarmos aptos a esse transbordar. Amém? Sabe, queridos, Paulo, ele era um homem tão sábio. Você não imagina o quanto. Talvez você imagine. Eu quero dizer que ele era mais ainda. E lá em Filipenses, depois que ele dá um exemplo sobre a humildade de Jesus, porque quando vai falar de Jesus, ele diz: ele se esvaziou.
não pode ter transbordamento sem ter esvaziamento primeiro. Aleluia. E ele fala de Jesus, da humildade de Jesus. Ele diz, ele se esvaziou de si mesmo. E ele vai lá e ele está falando alguns assuntos, e ele de repente ele diz assim: olha, bem que eu poderia, né, me gloriar na carne. Se é que outros pensam que podem fazer isso, eu muito mais. Aí ele começa a dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. E ele começa a dizer quem ele era. Deixa eu ler o texto que fica melhor, né? Talvez. Capítulo 3 de Filipenses, verso 4, diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ei, essa dureza é confiar na carne. Deus não pode entrar em quem está confiando na carne. Aí vai para casa e ora e pede a Deus: Senhor, amanhã eu preciso de um milagre. Que milagre? Não tem milagre para quem é lacrado, não cai nada. Um copo fechado, lacrado com papel filme, pode derramar à vontade, não vai entrar. Não vai haver transbordamento. Mas na hora que aquela pessoa imagina que vai pedir algo ao Senhor e o Senhor vai dar, cadê o transbordamento? É ou não? Diga: Deus é bom. Só para eu me animar, já que você... Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe por que é que Jesus pegou esse homem naquela estrada? Ele sabia que ele estava pegando. Jesus não pegou Paulo às cegas, não. Ele disse para Ananias: ele é um vaso de honra para mim. Ele não pegou qualquer pessoa, ele pegou alguém que ele sabia: esse cara é fiel, esse cara não abre mão da sua fidelidade, e eu preciso dele. E ele pega ele naquela estrada. E quando ele cai, ele diz: quem és tu? Ele ouve a voz e diz: quem és tu, Senhor? Aleluia. E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Era esse cara. Agora eu vou te falar uma coisa: 12 andaram com ele. Depois um se perdeu no caminho, e eles elegeram outro para andar no lugar daquele. Foi assim? Agora eu te falar uma coisa: nenhum deles aparece na Bíblia como este Paulo que ele pegou na estrada. Agora, quando ele pega, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está aqui hoje à noite, você está me escutando, você sabe que eu estou falando com você. Se você não abrir o coração e deixar transbordar hoje, você não vai ter aquilo que tanto você tem desejado. Porque Deus é cavalheiro. Ele não entra onde não é convidado. Pastor, eu já sou crente, que adianta? Continuo com o coração fechado. Irmãos, o nosso coração tem que ser como de uma criança. Simples, sem muito apetrecho, fácil de manusear, fácil de influenciar. E esse Paulo
A Bíblia diz, ele diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, olha o que o Paulo vai dizer, irmãos. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Tirei tudo isso da minha vida, para que a sublimidade de Cristo... Aleluia. No verso 8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia. O orgulho, a soberba, a empáfia. Você acha que Paulo não era tudo isso? Era. Aí, sumo sacerdote, bota as cartas aí que eu vou perseguir todo mundo em Damasco. Porque eu sou o cara. Eu vou lá e vou trazer manietados cristãos. Aleluia. Era esse cara. Irmãos, quando a gente vem para Jesus, a gente não pode mais ser quem nós éramos. Eu me lembro, deixa eu contar uma coisa. Eu me lembro que um dia teve um problema na empresa que eu trabalhava com um cidadão, e eu já estava firme no verbo da vida. E de repente ele me levou no escritório e ele disse assim: cadê o homem que me peitava lá em Brasília e dizia: eu vou fazer desse jeito, não vou fazer do seu? E eu fazia mesmo. Eu também era outro, igual Paulo, cheio de empáfia, cheio de mim, conhecimento era o que não faltava. E eu disse isso mesmo algumas vezes para ele lá. Só que em Recife, quando ele chegou para ser o diretor, ele disse: cadê aquele homem que me peitava em Brasília? Eu virei para ele e falei: morreu. Aquele lá morreu. Ele deu as costas para mim e me mandou demitir. Não importa, contanto que eu ganhe a Cristo, o meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. A gente muda. Eu já contei várias vezes, até parei de contar, porque é vergonhoso as coisas que eu fazia, aquela empáfia toda. Hoje é o contrário. As pessoas dizem: o pastor é tão maleável, o pastor é tão, não sou tão não, mas eu não sou daquele jeito mais. Não confie não que eu sou tão maleável assim. Amém, eu sou maleável para o Espírito Santo, mas não sou besta não. Tenho os meus ouvidos abertos para as instruções do Senhor. Não vou deixar de tê-los assim. Amém? Diga: Deus é bom. Oh, glória a Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? Onde eu já vou chegar? Paulo diz em 1 Timóteo 1,14, ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele está falando que Jesus confiou quando ele não era confiável ainda. Ele diz: eu sou grato, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Aí ele diz: olha, transbordou porém a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo passou a ser um carregador de Cristo. Ei, sabe o que o Senhor quer de nós hoje? Que nós sejamos carregadores da imagem do Cristo vivo que está em nós. Aleluia. Onde chegarmos, queridos, as pessoas precisam entender: chegou alguém diferente. Luz chegou. Se a treva tiver, tem que sair. Porque a vida do cristão, ela se caracteriza por um brilho que as outras pessoas que não têm a Cristo não vai brilhar. Aleluia. Deus espera de nós mesmo que nós o deixemos entrar
para que ele possa se manifestar, transbordar. Nós precisamos, queridos, voltando a João Batista, nós precisamos ter essa consciência da grandeza dele. Ei, eu sou um carregador, mas ele é ele. Amém? Como eu preguei outros dias atrás aqui, nós somos a arca, carregamos a glória, mas ele é ele. Ei, ele é ele. Aleluia. João diz: importa que eu diminua e ele cresça. Por quê? Porque não cabe mais em nós nenhum tico de soberba. Amém. Aleluia. Então nós precisamos ter a consciência da grandeza do Senhor. Diga: ele é grande, ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. E uma outra coisa importante, queridos, nesse transbordar, imagine você algo. Jesus diz lá em João 15 que nós nada podemos fazer sem Ele, mas para fazer com Ele nós precisamos estar cheios dele, vazios das coisas que pode parecer importante, amém? Mas são coisas que ocupam o lugar do Senhor, e não pode estar em nós, não pode estar em nós, amém? O relógio que anda ligeiro, né? Aleluia. Você está entendendo? Então dá um glória a Deus. Aleluia. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Diga: eu sou um ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora presta atenção no que o versículo diz: se ele permanecer em mim e eu nele. Aleluia. E esse nele é transbordando. Aleluia. Você tem que entender que quando você chega nos lugares, você vai chegar ali e a luz do Senhor vai brilhar. E as pessoas vão saber que não é você, é Ele em você. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já. É interessante. Você chega, a pessoa diz assim: eu estou lá na fila do caixa, a menina começa a me olhar. Aí eu falei: o que ela quer? Chegou a minha vez, eu era o terceirão lá. Aí chegou a minha vez, cheguei no caixa e ela: desculpe, senhor, o senhor é crente? Eu disse: sou. Ela disse: já sei, o senhor é pastor? Sou. Não foi um mosquito que soprou no ouvido dela. É porque nós carregamos o brilho do Cristo vivo e devemos falar dele. Quem transborda de Deus alcança todos os que estão ao seu redor, de uma forma ou de outra. Não é algo que não funciona, não é algo infrutífero. Amém? Quando você está cheio de Deus, você se torna alguém frutífero, capaz de mudar ambientes. Ambientes serão mudados por causa da sua chegada, carregado de Deus. A sua luz vai brilhar ali, ele vai brilhar, coisas vão acontecer. Aleluia. Oh, glória a Deus. E sabe, queridos, não há nada melhor do que ser cheio de Deus. Tire todos os pesos, tudo que lhe atrapalha. Sabe aquela: não, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tira tudo. Jesus diz: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e venha. Essa cruz, querido, é exatamente perder tudo. Perder tudo. Amém?
A cruz é dizer que aquilo pesava tanto, aquilo era tão importante, que agora você ainda olha para trás para ver se vai deixar bem. Tem que deixar. Os quereres, as vontades, os desejos que não fazem parte daquilo que o Senhor tem para nós. Uma vida nova completamente. Não é verdade? Aleluia. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, não sei se você tem ideia desse prêmio de soberana vocação. Sabe, é algo incomparável, inestimável. É algo que grandioso, tremendo, extraordinário, transcendental. Aleluia. Deus. Mas quando estamos cheios de coisas, não é? Tiago 4,6 diz: antes ele dá mais graça a quem? Ele dá mais graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. É ou não? Longe de nós, queridos, a gente ser achado por Deus como soberbos. É ou não? Eu não quero ser achado pelo Senhor como soberbo. Não apaga hoje esse negócio. Não. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos já ficar de pé de novo. Eu quero ler algo aqui para você que está em Romanos 15:13. Oh, aleluia. Romanos capítulo 15, verso 13. Paulo diz assim, assim como eu estava dizendo, você não vai ver outro. Eu comecei e não falei, deixa eu voltar para lá. Você não vai ver outro dos discípulos tão fértil como Paulo. O Novo Testamento quase todo é Paulo. Aquele Paulo perseguidor, aquele Paulo que na hora que ele percebe que é Deus. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Porque não nos enchemos que a gente não tem percebido na hora quem está lá. Porque se soubéssemos, nos curvaríamos na hora, sabe? Não, os nossos lombos não seriam lombos de dura cerviz. Nos curvaríamos a Ele se soubéssemos de fato, se discerníssemos de fato quem estava. Porque quando a gente discerne que é Deus, meu irmão, esses dias eu vi um exemplo extraordinário do pastor Jeremias Pereira. Ele é um presbiteriano das antigas. E ele conta uma história. Ele disse que foi num culto. E disse: eu vou lá nesse culto só para ver como é esse culto pentecostal. Ele conta, está na internet, pode pegar lá, não estou inventando não. E o pastor Jeremias Pereira, ele disse que foi no culto. Ele disse que o cara só repetia: irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele disse que ficou 15 minutos nisso. E ele disse: ele não vai mudar o discurso não. Cadê a hermenêutica, a exegese, a homilética? Cadê? O cara não sai disso. O culto acabou, saiu ele e os seus 3 amigos. Aí ele disse, olhou e disse: eu vou provocar, só para ver o que eles vão dizer. Ele disse: pois é, que culto, hein? Aí Jeremias, tu não sabe, Jeremias, Deus me alcançou, Jeremias, ali dentro. Deus me alcançou. Pastorzão chorando. E o outro: a mim também Deus me alcançou. E ele disse, ficou olhando aquilo. E ele foi lá,
condenadíssimo. E ele disse: Senhor, me perdoa, tu estava tão perto e eu não te vi. Isso acontece conosco, irmão. A gente precisa ter cuidado com isso. Sabe, aquele homem foi tão simples. Senhor, me perdoa, porque todo mundo te viu, todo mundo teve contato, mas eu não tive. É triste, irmãos. Ferimos o coração de Deus quando isso acontece, porque queremos julgar o irmão que corre, queremos julgar o irmão que grita um aleluia mais alto. Eu aprendi com aquele homem, entendeu? A simplicidade, a humildade. Ele dizendo que foi orar a Deus e pedir perdão. Eu não quero ser achado assim não, irmão. Eu quero ser achado mesmo de joelho. Eu quero ser achado pelo Senhor como alguém que está rendido a Ele. Eu não quero ser tido como soberbo. Eu não quero ser tido como um pastor todo cheio de coisa. Não, eu sou eu, feito por Ele, imagem dEle. Eu quero ser como Ele. A cada dia eu quero ser como Ele. Que Ele não me ache soberbo jamais, mas que Ele me ache assim como vocês estão vendo agora, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma couraça sobre mim. Eu sou isso e acabou. Eu amo esse Deus. Eu quero ser cheio dele. Eu quero viver a vida que Ele tem para mim. Eu não quero essa vida miserável que alguns têm por aí e fica lá empedernido, sem Deus poder entrar. Não, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Aleluia. Porque isso vale a pena. Isso vale a pena. Eu não tenho a minha vida por preciosa, irmãos. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Amém. Importa que o Senhor esteja em mim, que Ele cresça, que eu diminua, que eu não apareça, que Ele seja o Deus da minha vida, o Deus visto pelas pessoas. Eu não quero ser uma pessoa onde um pastor onde as pessoas vão olhar e dizer: ele não tem nada de Deus. Eu quero que elas olhem para mim e achem Deus em mim. Se não for assim, não vale a pena. Como eu me identifiquei com o pastor Jeremias, como eu me identifiquei com ele, quando ele contou essa história. Certamente um dia ele vai ver esse culto. E eu quero ser assim, queridos. Eu não quero deixar para amanhã. Eu quero, se tiver que pedir perdão hoje, eu peço perdão hoje. Não tem esse problema não comigo. Amém? Mas eu quero o transbordar de Deus na minha vida. Quero mesmo. Quero viver a vida de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor.